A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta, com a graça de Deus, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nas duas últimas lições, nós fomos confortados com as bem-aventuranças prometidas pelo Senhor Jesus aos seus servos, aos discípulos, no Sermão do Monte. E hoje nós estaremos refletindo sobre algumas das muitas responsabilidades que nos são atribuídas também, de ser como o sal da terra e a luz do mundo, que é o tema dessa lição de número 4. Normalmente, quando se fala no Sermão do Monte, as bem-aventuranças se destacam mais, porque temos essa tendência natural de atentar mais para o que nos agrada, Mas, como o próprio nome já diz, o Sermão do Monte é um sermão que o Senhor Jesus está passando para seus discípulos. E esse sermão fala de advertência, fala de ensino, fala de deveres a serem praticados, e temos que atentar para isso também. João disse na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 12, que ao recebermos o Senhor Jesus, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E como todo filho, nós temos esses direitos adquiridos em Cristo, por sua graça e misericórdia, mas eles vêm de mãos dadas com os deveres. E as características do sal e da luz que vamos estudar hoje são deveres atribuídos a todo cristão. O texto de referência para a lição de hoje é o capítulo 5 de Mateus, versículos do 13 ao 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse então é o texto de referência que vai nos ensinar que os cristãos devem ser agentes influenciadores. Ele também vai nos mostrar que, como luz, devemos iluminar, e com base nesse texto também, nós vamos citar quais são as nossas responsabilidades como sal e luz, que são os objetivos a serem alcançados nessa lição. Irmãos, esses deveres, eles são possíveis de serem cumpridos por nós cristãos, Porque, como diz a verdade aplicada da lição, nesse mundo de trevas e corrupto que vivemos, nós fomos chamados e capacitados por Deus para cumprir com os nossos deveres, Para sermos diferentes e influenciadores, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. E se você parar para pensar bem, para iluminar um ambiente escuro não precisa de muita coisa, não. Um simples palito de fósforo aceso já se destaca no meio das trevas, Também uma pequena pitada de sal já é o suficiente para temperar uma panelada de feijão. Ou seja, o mínimo que o crente fizer em contraste às práticas mundanas, já ficará notável que ele é um cristão e o nome do Senhor será glorificado. O tópico 1, então, vai destacar a responsabilidade do crente em ser o sal da terra. Esse tópico ele vai nos mostrar a importância do cristão ser constante em toda a sua vida como sal da terra, o poder relevante do sal e a sede que é provocada por ele, que é provocada pelo sal. O item inicia dizendo que quando Jesus declarou que somos o sal da terra e a luz do mundo, na verdade, ele estava revelando, de forma metafórica, de forma comparativa, a dupla função que o cristão deve exercer nesse mundo como agentes influenciadores. Irmãos, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Como comentarista, ele separou o tópico 2 só para falar sobre a luz, então nós não vamos comentar sobre ela agora, tá bom? O item ele continua aí dizendo que as características que vamos estudar nessa lição, tanto do sal quanto da luz, deve ser algo constante na vida do cristão. Esse comportamento diferenciado do cristão ele não deve ser por 1 ou 2 dias apenas, de vez em quando, momentâneo,
mas durante toda a vida do crente, né? Os irmãos notem que Jesus disse que somos o sal da terra, né? Ele não disse que nós temos o sal da terra. E ser é diferente de ter, né? Aquilo que se tem pode acabar, mas aquilo que se é não se acaba. Por isso que Paulo disse: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E a obra do Senhor não diz respeito apenas a uma religiosidade ou um ministério, mas a obediência aos princípios da palavra de Deus como um agente influenciador, através de um viver saudável e que glorifique a Deus. E isso aponta para um caráter moldado pela palavra, né? Segundo o teólogo John Stott, a salinidade do crente é o seu caráter que redundam, né, em atos e palavras que são notórios, visíveis à sociedade. Agora, se o sal for insípido, né, for sem gosto, não há com que salgar, né? Para mais nada presta senão para ser pisado pelos homens. Isso fala de juízo, irmãos. Isso fala de juízo contra aqueles que brincam de ser crente, os religiosos, né, que fazem uso da patente de cristão em benefício próprio, como os fariseus. Irmãos, se a igreja ela não salgar essa terra, se a igreja não dar gosto a ela, com uma postura diferenciável, quem é que vai fazer isso, né? Com o que se há de salgar? Bom, a primeira característica do sal é justamente essa, né? A de dar gosto aos alimentos. Claro que quando moderado, né? Aí sim o gosto do sal é muito agradável ao paladar e faz toda a diferença. Porque se ele estiver em excesso, ninguém suporta, né? E faz um mal terrível, faz a pressão ir lá em cima, né? Deixa a pessoa hipertensa. Aí o cardiologista proíbe o consumo do sal para essa pessoa. Ela não pode nem passar perto de sal pelo resto da vida, né? Porque a hipertensão é uma doença crônica. E como sal da terra, o crente salgado demais é o chamado santarrão, aquele que se acha o bambambam, bam, bam, né? A quarta pessoa da Trindade. Esse tipo de crente ninguém suporta, né? E deixa as pessoas que o cercam espiritualmente doentes, a ponto de generalizarem, né? E nunca mais querer ver crente pela frente, né? Essa pessoa se torna intolerável, irmãos. Esse é o problema do sal em excesso. Por outro lado, se o sal for insosso, insípido, sem sabor, as pessoas não vão sentir gosto no paladar. É o tipo de crente que ninguém percebe que ele é crente, né? Ele é mudo, calado, tem vergonha de falar de Jesus, da palavra de Deus. Tanto faz com ele ou sem ele. E o que é pior, né? O comportamento dele não diferencia em nada em relação ao comportamento do não crente. Nada o identifica como cristão. Então, assim como o sal ele é agradável e dá gosto se for moderado, assim também deve ser o cristão, né, irmãos? Por isso que Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal. Irmãos, até um pedaço de filé mignon, né, salgado demais ou insosso, sem sal, fica horrível. Enquanto que um pratinho simples de arroz e feijão, bem temperadinho, né, se torna saboroso. E o sal moderado, no ponto certo, na medida certa, representa o crente que não fala muito nem deixa de falar. Ele só fala no tempo certo, né? E quando ele fala, a palavra que sai da sua boca é temperada, né? É cheia de graça e traz edificação para os que a ouvem. E aqui, irmãos, cabe uma observação importante. Ser agradável à sociedade não significa fazer a vontade do mundo, tá bom? O crente ele deve ser agradável fazendo a vontade de Deus. Claro que nem sempre ele será agradável ao mundo, justamente porque os princípios morais e éticos cristãos confrontam, né, com os valores do mundo. João disse que o mundo nos aborrece porque não somos do mundo. Se fôssemos do mundo, se vivêssemos de acordo com os princípios do mundo, o mundo nos amaria. Mas uma coisa é certa, nós seremos agradáveis ao paladar de Deus, se fizermos a diferença nesse mundo corrompido em que vivemos, né? Conservando os princípios morais e éticos na sociedade. A segunda característica do sal é conservar os alimentos. Na época de Jesus não havia o processo de refrigeração que temos hoje, né?
conservava-se os alimentos com sal. E o sal, ele não recupera um alimento já apodrecido, né? Ele só conserva o alimento que ainda não está podre para que ele não apodreça. Ou seja, o sal é asséptico, né? E não antisséptico. Ele é puro em si mesmo, né? Mas ele não retira a contaminação do alimento. Então, quando Jesus diz que somos o sal da terra, ele está nos atribuindo também a responsabilidade de conservar aqueles que ainda não se corromperam, né? Mesmo que não seja possível eliminar a corrupção do mundo todo. Como Jesus disse para o anjo da igreja de Sardes, né? Confirma o restante que estavam prestes a morrer, porque você é sal, né? Deixa de ser insosso, de ser morto com aparência de vivo e conserva, né? Conserva aqueles que ainda não apodreceram, para que eles não venham a morrer e apodrecer espiritualmente. Irmãos, o sal ele apenas conserva, né? Se o sal apenas protege o alimento do apodrecimento, mas não restaura o que já está podre, então você pode encher de sal um pedaço de carne apodrecida que ela só não vai continuar apodrecendo mais ainda, mas ela vai continuar podre como era antes de ser salgada, né? Os irmãos estão percebendo o que o Espírito Santo está nos dizendo? O crente ele não pode descontaminar a podridão que há no mundo, né? Mas ele pode evitar que ela se prolifere, né? Que ela se espalhe, contaminando toda a humanidade. E de que forma que o crente faz isso? Agindo como sal, né? Tendo um comportamento puro, justo e intercedendo em oração por esse mundo, né? Nós temos o exemplo de Abraão e Ló, o seu sobrinho, né? Deus não destruía Sodoma e Gomorra porque havia ali esse homem justo chamado Ló, atuando como sal, e Abraão também intercedendo diante de Deus. A justiça de Ló e as orações de Abraão impediam Deus de destruir aquele lugar, né? Quando os moradores de Sodoma e Gomorra clamaram a Deus, Deus desceu, né, para ver se era um clamor sincero, né? O texto diz isso, mas não era, irmãos. Deus não viu sinceridade e arrependimento no clamor dos moradores de Sodoma e Gomorra, né? Ou seja, eles já estavam apodrecidos espiritualmente. E a presença do sal, da marca Ló, não poderia mudar essa situação, né? Então Deus tirou o sal de lá e incinerou tudo, né? Tacou fogo naquele lugar. Irmãos, isso está prestes a acontecer novamente, né? A igreja está atuando como sal nesse mundo. Por causa dos justos e das suas orações, Deus tem poupado esse mundo apodrecido no pecado, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas vai chegar o momento, irmãos, em que Deus vai tirar, vai arrebatar o sal dessa terra, né? E aqueles que não chegaram a apodrecer também, né? Que não se contaminaram com a corrupção desse mundo, Deus vai tirar todos eles daqui. Depois Deus vai enviar uma saraivada de fogo do céu e os elementos da terra ardendo se fundirão, né? Então, irmãos, Deus há de incinerar a podridão que há nesse mundo, né? Isso é bíblico, né? As referências estão aí na tela para quem quiser conferir. E nós, como sal, devemos resgatar o máximo possível de vidas antes que isso aconteça. Se tão somente despertarmos a sede de Deus nessas pessoas, né? Porque essa é a função do sal também. De que forma que eu desperto a sede nas pessoas? Através da minha influência, né? Paulo despertou a sede de Deus num carcereiro porque ele influenciou com as suas atitudes, com o seu comportamento ali, mesmo sofrendo, mesmo chicoteado, mesmo com as costas toda ferida, estava louvando ao Senhor e veio aquele terremoto ali na prisão, né? E isso é despertar a sede, irmãos, isso é provocar a sede nas pessoas. Eliseu despertou a sede de Deus numa mulher sunamita, né? Vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Agora a questão que fica é, será que temos provocado essa sede de Deus nas pessoas? Será que temos influenciado as pessoas a desejarem servir a Deus como nós? Ou elas têm dito, Deus me livre de ser crente assim? Irmãos, segundo os especialistas, né? Mesmo sem sede, o ser humano ele precisa beber pelo menos de 2,5 a 3 litros de água por dia, né? Para levar uma vida saudável, já que 70% do nosso corpo é composto por líquido, né? Então, o ser humano já nasce com essa necessidade.
O problema é que muitas pessoas têm sede, mas se esquecem de beber água devido ao ativismo desenfreado, né? Se esquecem de beber água, irmãos, vê se pode, né? Na vida espiritual não é diferente. Todo ser humano ele já nasce com sede de Deus, porque ele foi criado à sua imagem e semelhança, né? A imagem e semelhança de Deus. O salmista confirma isso lá no Salmo 42, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E só o que sacia a sede de Deus na alma é a água chamada a palavra de Deus, né? Agora os irmãos percebam que eu não disse só o que mata a sede de Deus, né? Mas o que sacia a sede de Deus. Tem diferença. A sede de Deus, irmãos, não pode morrer nunca. Ela não pode acabar nunca. Ela tem que ser, sim, saciada, suprida. É nesse sentido também que Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der, se referindo à palavra, né, nunca mais terá sede. Ou seja, nunca mais sofrerá com a sede. Porque a água que Jesus dá fará em tal pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Então a pessoa tem que ter sede sempre de Deus, né? Mas essa sede também é sempre saciada. Então, irmãos, é necessário que o crente, como sal, ele desperte a sede de Deus nas pessoas, né? Que andam atarefadas em excesso, sem tempo para beber da água da vida, como Marta, né? A irmã de Maria e de Lázaro. Jesus advertiu ela, né? Jesus provocou a sede em Marta. Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas só uma lhe é necessária. E Maria escolheu a melhor parte e que não lhe será tirada, né? Que é ouvir a palavra de Deus. Irmãos, as pessoas elas devem olhar para nós e ter o desejo de beber da mesma água que bebemos, né? Da palavra. Agora, se o sal for insípido, sem gosto, de mau testemunho, não vai provocar a sede em ninguém pela palavra, né? Consequentemente, não haverá fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hoje é o dia, irmãos, de nós como cristãos atuarmos como sal da terra para que as pessoas vão até a Cristo saciar sua sede, né? Porque, como diz o profeta Amós, dias virão em que Deus enviará sede sobre a terra, né? Não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, né? E correrão de um lado para o outro, sedentos, né? E não acharão a água chamada palavra de Deus, né? O povo, irmãos, precisa ser hidratado com a água da palavra hoje, né? Nós temos o sal para provocar essa sede e a água para saciar essa sede também. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre o outro agente influenciador do crente, chamado a luz. Jesus disse, né? Vós sois a luz do mundo. Nós vamos ver nesse tópico que essa luz deve brilhar, que ela não pode ser escondida e cuja fonte é Cristo. Ele inicia dizendo que não existe outro motivo para a existência da luz a não ser iluminar, né? E iluminar na escuridão, diga-se de passagem. Por que que Deus disse haja luz? Porque havia trevas na face do abismo, foi isso? Então a nossa luz deve iluminar aqueles que estão nas trevas do pecado, da perdição, da ausência de Deus. Isso fala de atitudes que devem ser tomadas pelos cristãos conforme a palavra de Deus em meio às dificuldades que surgem. Isso vai iluminar a mente daqueles que estão em trevas em como eles devem agir também. É nesse sentido que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Quando obedecemos a direção sugerida por ela em meio às dificuldades, né? Quando nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus, nos momentos difíceis, nós estamos acendendo a lâmpada da palavra. E isso é necessário, porque uma lâmpada apagada não serve para nada, né? A palavra de Deus, apenas como enfeite na cabeceira da cama, ou na estante, ou embaixo do braço apenas, não ilumina ninguém, né? A lâmpada deve ser acesa, a palavra deve ser obedecida. Só assim a luz vai brilhar, porque essa é a sua função, né? A função da luz. Esse é o nosso dever como luz do mundo, viver de acordo com as Escrituras, ser um exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.
Claro que o cristão deve andar com a luz acesa de dia e de noite, né? Viver de acordo com a palavra quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Mas à noite, quando tudo vai mal, é que a luz, né, que o comportamento do cristão se faz notório, perceptível. Até porque a noite chega devagar, né? Chega aos poucos, né? Os problemas não avisam quando vão chegar. E estando com a luz acesa durante o dia, anoitece e você nem percebe. Andando na luz da palavra de Deus quando tudo vai bem, nós não teremos dificuldades para superar os problemas que surgirem e seremos o exemplo, né, irmãos, para essa tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia e que estão nos observando. E não adianta querer esconder a luz, não, né? Assim como não se pode esconder uma cidade edificada no monte, não dá para esconder o brilho do Espírito Santo na vida do crente fiel. Pedro que o diga, né? Ele tentou esconder por 3 vezes que não era cristão, mas não pôde, porque a fala dele o denunciava. Irmãos, o crente que não mente, que não xinga, que não fala da vida dos outros, né? A fala desse cristão denuncia ele como tal, né? Não dá para esconder essa luz. E ela vai iluminar a todos que estão no ambiente. Se a luz foi criada para iluminar, ela não pode estar escondida debaixo do alqueire, né? Dentro das 4 paredes do templo, no culto. Ali já tem muita luz, porque todos ali são luz também. Paulo disse que se esforçou para não pregar o evangelho onde Cristo já havia sido anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. É onde Cristo não foi anunciado que o evangelho deve ser pregado e vivido, né? É nas trevas que a luz deve brilhar. Deus disse para Abraão, né, em ti serão benditas toda a família da terra. Ou seja, você será um canal de bênçãos, Abraão, para toda a humanidade. Mas você tem que sair da tua terra, do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. A igreja primitiva também, ela se deteve em Samaria e Jerusalém, né, pregando a palavra somente entre os judeus. E Deus permitiu uma perseguição sobre a igreja a fim de que eles se espalhassem, porque o propósito de Deus era que pregassem o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, como diz um louvor antigo das crianças, né, acenda a luz na escuridão, deixa a tua luz brilhar, não esconda não, deixa iluminar. Jesus é a luz que está em todo lugar, né? Cristo é a nossa fonte de luz em todo lugar, Ele é o gerador de luz. Se estivermos conectados nele, se guardarmos o contato com o nosso Salvador, a luz pode até querer acabar e as trevas querer invadir, mas o gerador será acionado, né? E ninguém vai ficar no escuro, vai jorrar luz para todos. Às vezes ninguém percebe, né? Ou não lembra que tem um gerador de luz no estabelecimento, só quando a luz acaba e ele é acionado é que a gente vai perceber, não é assim? Por isso que às vezes Deus até permite que a nossa luz se apague, porque às vezes queremos brilhar, esquecendo que a luz que somos vem de uma fonte, vem de um gerador, então a glória é para Ele. Se somos a luz do mundo, é porque a fonte é a luz do mundo também, e não podemos esquecer disso, né? Irmãos, Deus conta conosco para sermos luz e iluminar em meio às trevas, mas Ele não precisa de nós para cumprir esse propósito. Quando nas trevas, sobre o abismo ali, né, Deus disse que haja luz, ninguém havia sido criado ainda. Ele não precisou de ninguém e houve luz. Então, irmãos, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele. Jesus disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? A luz de Daniel, ela estava para se apagar por causa de um sonho indecifrável do rei Nabucodonosor, mas Daniel estava conectado à fonte, né? Deus deu a revelação do sonho a Daniel e a sua luz voltou a brilhar. Mas ele lembrou que essa luz vinha de um gerador. O rei perguntou para ele, né? Podes tu me fazer saber a interpretação do sonho que tive? E o Daniel respondeu na lata, né? Eu não, mas há um Deus no céu que revela os segredos. Chegamos no tópico 3, que vai apresentar nossas responsabilidades como sal e luz juntos. Nesse tópico, nós vamos entender o que significa a expressão tende sal em vós mesmos. Vamos ver também que quem pratica a verdade vem para a luz. E vamos ver também a perfeita combinação que há entre o sal e a luz. O comentarista aqui está unindo o útil ao agradável, né?
o sal da terra com a luz do mundo, já que existe essa perfeita harmonia entre eles. Ambos têm os mesmos princípios, né, que são a ética e a moralidade cristã, demonstrados nas atitudes. O próprio Senhor Jesus fez isso também. Ele uniu os dois agentes influenciadores no mesmo contexto, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus, ele nos adverte com elegância e amor, como diz aí na lição, sobre a importância do cristão em manter esses princípios do sal e da luz ativos, né? É nesse sentido que Jesus está dizendo: tende sal em vós mesmos. Ele não está igualando o ter sal com o ser sal, mas ele está dizendo que o sal que nós temos tem que preservar a nós mesmos primeiro. Tende sal em vós mesmos, que venha agir o sal primeiro em vós, né? Em outras palavras, eu preciso viver o que eu ensino. Eu preciso examinar a mim mesmo, julgar o meu pecado, examinar primeiramente a minha própria vida, né? Ter sal é permitir que o Espírito Santo, através da palavra, ainda que ele não mude o meu passado, os erros que eu cometi, mas ele vai me preservar da contaminação dos elementos destrutivos, né, que habitam em mim, chamado pecado. Porque, irmãos, todos nós somos iguais, né, a qualquer outro ser humano, com as mesmas tendências pecaminosas. Já o ser sal é influenciar de maneira benéfica e purificadora aqueles que estão ao nosso redor, né, através das nossas atitudes geradas pela transformação que o Espírito Santo de Deus fez primeiramente em nós, né? Em resumo, Deus primeiro molda o nosso caráter para depois nós influenciarmos na modelagem do caráter alheio. Tanto o sal quanto a luz devem agir primeiro em nós, né? Mas não ficar retidos apenas em nós. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas e o nome do Senhor seja glorificado, porque as nossas obras de justiça têm origem nele, têm origem em Deus, né? Jesus disse isso para Nicodemos, né? Ele repreendeu Nicodemos com essas palavras, porque o Nicodemos, ele era um fariseu e mestre da lei, mas diferentemente da maioria dos fariseus, o Nicodemos tinha o coração voltado para Deus, né? Tanto que foi buscar literalmente a presença de Jesus, né? Só que ele fez isso ocultamente, à noite, nas surdinas, né? Para não ser visto por ninguém, temendo represálias do Sinédrio. Se você observar bem, o Nicodemos tomou a mesma atitude de Pedro. Jesus disse para ele, né? Quem pratica a verdade deve ser manifesto para que as pessoas venham para a luz. Depois, lá na frente, irmãos, quando os fariseus queriam condenar Jesus, o Nicodemos protestou, né? Porventura condena a lei um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Ali na hora os fariseus já identificaram Nicodemos como um cristão, né? Você também é da Galileia, né? Então você está com ele também. Percebe, irmãos? Não adianta querer esconder a luz que há em nosso coração, porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A fala de Nicodemos identificou ele como um cristão também. Então, se Jesus é a luz do mundo e essa luz habita em nós por meio da palavra, a nossa fala vai denunciar a cada um de nós como cristão, não é isso? Só que a gente precisa tomar cuidado, porque assim como o sal não se acaba, porque ele é sal, mas ele pode ficar sem sabor, da mesma forma a luz que é em nós não se acaba, porque essa luz é Jesus que vive para sempre, mas ela pode ser ofuscada, pode perder o seu brilho. Então nós precisamos tomar cuidado para que a nossa lâmpada não se apague como daquelas 5 virgens de uma das parábolas de Jesus, né? Irmãos, do mesmo jeito que a gente acende a luz com a atitude de ir até o interruptor e movê-lo para a posição de acender, da mesma forma nós apagamos ela também, movendo o interruptor para a posição contrária. Na vida espiritual é a mesma coisa. A mesma luz que brilha por meio de uma simples atitude de obediência à palavra de Deus, essa mesma luz se apaga com uma simples atitude contrária à palavra de Deus, né? E para que serve o farol de um carro se não acendermos ele no escuro ou se ele estiver queimado, né? Paulo disse, não extingais, não apagueis o Espírito Santo, aquele que dá brilho na vida cristã, né? Enfim, meus irmãos, fica essa lição para nós, assim como o sal serve para dar sabor onde penetra
e interrompe a corrupção, e assim também como a luz deve iluminar um ambiente em que as trevas estão predominando, que possamos também dar gosto para aqueles que estão desgostosos da vida, iluminar aqueles que estão sem direção, né? Os irmãos já pararam para pensar em como seria o mundo sem o sal e sem a luz, né? O comentarista deixa essa questão para refletirmos, né? Porque só assim nós vamos compreender a importância do que Jesus falou acerca da nossa posição nesse mundo, né? Precisamos acender os faróis para iluminar aqueles que estão sem farol ou com o farol queimado, né? Que não receberam a luz de Jesus ou que receberam um dia, mas desligaram ela, né? Para isso, nosso farol não pode estar queimado, né? Jesus disse que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Amém, meus irmãos? Chegamos assim ao final desta lição. Deus abençoe por nos acompanhar até o final. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos refletindo na lição de número 5, que vai falar sobre a justiça moral e a ética do reino de Deus. Boa aula na EBD da sua igreja e até a próxima.